A estiagem severa que atinge o sudeste e o centro-oeste tem afetado os reservatórios das hidrelétricas. Mas a preocupação não é só com a geração de energia elétrica. O abastecimento de água também liga o sinal de alerta. Sobre isso, eu converso com o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes, no quadro CNN Terra. Professor, boa noite. Onde a situação de seca é mais grave neste momento, professor? Boa noite, Márcio. Nós temos um espelhamento, né, do site do CEMADEM, que mostra toda essa área que está aqui em laranja, né, meio avermelhado, e sai aqui do oeste da Amazônia, passa pelo centro-oeste, chega até São Paulo, norte do Paraná. Toda essa área é uma área com pontos de seca extrema ou severa ou até mesmo excepcional. Então, nós temos toda essa área sendo afetada por uma seca, no mínimo, severa. E isso é muito preocupante, Márcio, porque boa parte dos nossos reservatórios de geração de energia elétrica, eles estão nessa região central do país. Usinas importantes, como Furnas, por exemplo, estão nessa região. Muitos desses rios utilizados para a geração de energia elétrica também servem para abastecimento urbano e para irrigação rural. Então, se as hidrelétricas não têm água suficiente, isso é sinal que pode faltar água para o abastecimento. Inclusive, em São Paulo, já há cidades em racionamento, como é o caso de São José do Rio Preto, Bauru, Vinhedo, Atibaia. São cidades que já estão racionando água. Imagina a preocupação para a região metropolitana de São Paulo, casa de alguns milhões de moradores. Como estão as represas que abastecem a região metropolitana da capital paulista? Então, nós temos uma segunda arte, que é um gráfico que mostra a situação comparativa entre, né, em azul, como estavam os reservatórios em 2023. Aqui nós temos o Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço. Azul no ano passado. No ano passado. Vermelho este ano. E aqui, né, nós temos em azul mais escuro o total ano passado, que era no dia de hoje, 65,2%, e hoje nós estamos com 48,4%. Chama muito a atenção a situação do sistema Alto Tietê, que é o segundo mais importante, com apenas 46% nessa época do ano. Então, quando a gente olha essa fotografia, eu não digo que é uma preocupação imediata, mas tendo em perspectiva o que vai acontecer no futuro. Inclusive o Marco acabou de anunciar, falou, olha, primavera vai chover, mas nem tanto, né? O verão também não vai ser lá essas coisas. Então, o que preocupa é a recarga dos mananciais em relação a esse nível que está muito baixo. A gente tem um nível, teve um nível alto no início do ano por conta do El Niño, mas nós vamos ter a entrada do Laninha, isso pode reduzir mais as chuvas na região metropolitana de São Paulo, e isso pode prejudicar a recarga dos reservatórios. Então, o meu conselho é economizar água, evitar o desperdício. Por exemplo, tenho visto muita gente lavando calçada com mangueira, né, usando água para o consumo humano, desperdiçando dessa forma, e com isso os reservatórios eles vão baixando. Então, nem a desculpa de água de reuso cabe, né, professor? É água de reuso, a gente pode gastar aqui à vontade, nem assim cabe, porque o vizinho que não tem água de reuso vê aquilo, olha só, ele está limpando a calçada, tem que limpar a minha também, e usa água que não é de reuso, ou seja... ele pode se sentir estimulado. A gente não pode inspirar as pessoas a lavarem a calçada com água, lavar carro com balde tradicional, com a mangueira esquecida ligada. A gente tem que tomar certas medidas, mesmo sem crise. Imagina agora com crise. E olha, só finalizando, hoje nós estamos completando 10 anos do início daquela crise que levou o Cantareira ao nível mais baixo. E que isso sirva de exemplo, ou seja, nós precisamos ter um uso racional da água como uma meta. É que a gente esquece, né? A gente esquece. Não deveria, claro, mas a gente esquece. E só vai lembrar quando tem uma outra ameaça se aproximando, que nesse momento não é tão grave, mas pode vir a ser. Professor Pedro Cortes, muito obrigado. Boa noite.